Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina. E hoje é dia de Vasco da Gama. Realmente o torcedor espera que o Vasco venha se comportar como Vasco no dia de hoje, porque essas últimas partidas realmente foram muito abaixo do que o torcedor vascaíno espera para essa temporada e realmente do que é ser Vasco da Gama. Então, até mesmo por conta disso e por ser a última chance do Marcelo Cabo, veremos uma equipe totalmente diferente, tanto com relação aos 11 titulares, também com relação ao esquema tático. O Marcelo Cabo trará novos jogadores para essa partida e também jogará com 4-4-2, diferente do 4-5-1, né? A escalação que o Marcelo Cabo vinha fazendo nesses últimos jogos. E é claro, a gente vai trazer todas as notícias sobre essa mudança no esquema tático, falar também sobre a pressão que vem acontecendo com relação à saída do treinador. Quinta-feira foi dia do Alexandre Pássaro estar no CT do Almirante, conversando com o treinador e com membros de sua comissão técnica. E ontem foi dia do Jorge Salgado e de membros da torcida organizada Força Jovem Vasco, a maior, né, do nosso clube, estar conversando e cobrando conselheiros para saber o que vem acontecendo dentro do nosso clube. A gente vai explicar tudo o que rolou nessas conversas e também falar sobre mais um absurdo da gestão Alexandre Campelo. Definitivamente tudo se concretiza que ele venha a ser, ou foi, né, realmente o pior presidente da história do nosso clube. Mas antes de começar o vídeo, rapaziada, eu quero dar aqui, é claro, as boas-vindas a você que está chegando no canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo e eu vou pedir aqui a sua inscrição para que o nosso canal venha bater aí os 40 mil inscritos. Se inscreva e também ative o seu sininho de notificação para que os vídeos que eu enviar possam chegar até você. E também, torcedor, deixe aqui embaixo o seu comentário com relação a quanto você acha que vai ser esse jogo entre Vasco e CRB. Infelizmente o nosso gigante da colina não ganhou essas últimas partidas, então nenhum placar realmente o torcedor vascaíno acertou, mas quem sabe, se você acertar esse, você pode aparecer aqui no nosso próximo vídeo. Mas vamos lá, né, rapaziada, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama, porque definitivamente temos muitas notícias para trazer no vídeo de hoje. Eu quero começar falando aí sobre, é claro, essa partida. Acredito que o torcedor vascaíno está pensando muito sobre esse jogo de hoje contra o CRB. Não vai ser um jogo fácil, um jogo que vai acontecer às 4h30 da tarde na nossa casa, em São Januário. O CRB, que apesar de tudo, com relação à tradição, grandeza, não é um clube nem sequer equiparado ao Vasco da Gama, com todo respeito à equipe. Porém, infelizmente, hoje em dia as coisas não vêm acontecendo dessa maneira. O Vasco vem perdendo para o Operário, para Avaí, dentro de sua casa, o famoso Caldeirão, que era antigamente um estádio muito temido aí para os seus adversários, mas hoje em dia vem até se tornando, né, salão de festa para os outros clubes. Acredito que é realmente um sinal ali de apequenamento do nosso Vasco da Gama. Então hoje definitivamente é a mudança de chave, ou seja, é ganhar ou ganhar. Se Marcelo Cabo quer permanecer no cargo de treinador, tem que vencer. Segundo notícias vindo diretamente de dentro do clube, nenhum empate resolve a situação do Marcelo Cabo. Se o Cabo não vencer a partida, vier a empatar ou a perder esse jogo para a equipe do CRB, ele já estará demitido após o término do jogo. Após realmente o apito final, Marcelo Cabo poderá recolher as suas coisas e estar indo embora do gigante da colina, e Vasco estará no mercado aí atrás de um novo treinador. Vamos esperar. É claro, muitas pessoas não são a favor da permanência, mas como um bom vascaíno, a gente espera que o Vasco vença esse jogo, e se realmente o Vasco vencendo, Marcelo Cabo vai permanecer. Esperamos que ele possa, após essa partida, mudar a sua filosofia e recolocar o Vasco no lugar de onde ele nunca deveria ter saído. No caso, né, depois de 4 rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco chegou nesse momento com apenas 4 pontos conquistados de 12 disputados e a 4 pontos, no caso, do G4 e a 1 ponto do Z4, com mais chance de cair para a Série C do que subir para a Série A. E ontem, por conta de tudo isso que vem acontecendo, né, no Vasco da Gama, mas principalmente relacionado ao treinador Marcelo Cabo, o Jorge Salgado esteve presente ali no CT do Almirante. Quinta-feira foi a vez do Alexandre Pássaro de conversar tanto com o treinador quanto com a sua comissão técnica e também com o elenco cruzmaltino. E ontem foi a vez do Jorge Salgado estar presente, realmente ver o que está acontecendo, tentar achar uma solução para essa situação. E segundo notícias, o ponto principal foi passar confiança ao treinador Marcelo Cabo. É realmente um nome que tem muita confiança dessa atual diretoria, um prestígio muito grande dentro do clube, não somente com a gestão, mas também com o elenco. O elenco está muito fechado com o Marcelo Cabo e foi até mesmo esse um dos únicos
únicos motivos que fez com que ele permanecesse até esse jogo de hoje contra a equipe do CRB. Então vamos esperar, vamos aguardar. O Jorge Salgado passou muito confiança aí para o treinador, espera que ele venha fazer um bom trabalho aí no jogo de hoje contra a equipe do CRB, o grupo muito fechado, apesar da pressão aí que vem acontecendo, tanto de conselheiros quanto de pessoas aí próximas, né, do Jorge Salgado e dos torcedores vascaínos. O clube preferiu manter o Marcelo Cabo e realmente acreditar que ele possa fazer um bom jogo hoje contra a equipe do CRB. E além disso, né, além do Jorge Salgado estar realmente entendendo a situação, foi dia da Força Jovem, uma das grandes torcidas organizadas, e volto a repetir, a maior do Vasco da Gama, né, que realmente há muito tempo não vinha estando presente no dia a dia, pelo menos o que era passado ao torcedor do nosso clube, ontem se posicionou. Ontem eles estiveram presentes aí, segundo notícias, no restaurante de São Januário, inclusive confirmado pela própria página da FJV, para cobrar alguns conselheiros do clube que estavam almoçando no local. Segundo notícias aí, realmente foi uma conversa que rolou para saber o que estava acontecendo nesse momento do Vasco e qual era a vontade dos conselheiros, se eles realmente estavam ali por amor ao clube e por que realmente eles estavam ali. E se estavam ali, se estão dentro do Vasco, tem que ter algum trabalho a ser feito. E foi esse um dos grandes motivos da cobrança, até porque o momento que o Vasco vive é muito complicado. E terminou aí o post, né, feito, a publicação, falando o seguinte: caso estejam insatisfeitos, a porta da rua é serventia da casa, ou seja, a força jovem voltando com força máxima aí realmente no dia a dia do nosso gigante da colina. Acredito que é sim uma participação muito importante aí para que o nosso clube venha realmente voltar a trilhar grandes rumos dentro da sua história. E falar agora com relação à nova escalação. O Vasco vem de uma nova maneira, vem com muitas mudanças, como eu falei, a última chance do Marcelo Cabo, então ele quer fazer de tudo para que o Vasco venha se comportar de uma maneira diferente, porque se permanecer da mesma forma que o Vasco vem jogando nesses últimos jogos, sem dúvida nenhuma, a vitória não virá. Então por conta disso, o Vasco confirmou o retorno do Leandro Castan e do Rômulo, que não estavam presentes aí nessas últimas duas partidas, e o Leonardo Matos será preservado por conta de um desgaste muscular. E, além disso, poderemos ter na equipe o Riquelme, o Bruno Gomes e o MT, entrando como titular aí, acredito que pela primeira vez nessa Série B do Campeonato Brasileiro e surpreendendo positivamente aí o torcedor vascaíno. Então, ou seja, a 4-5-1, que era a formação que o Vasco vinha jogando nesses últimos jogos, com o Léo Jabá, o Gabriel Peck, não irá acontecer nesse jogo. Segundo notícia, o Vasco irá atuar com 4-4-2, com Vanderlei no gol, Zeca na lateral direita dessa vez, jogando realmente onde a sua perna é de origem, na lateral direita, Leandro Castan e Hernando formando a dupla de sistema defensivo, o Riquelme na lateral esquerda, no meio-campo, Rômulo, Bruno Gomes, Marquinhos Gabriel e MT formando o meio-campo do clube, um meio-campo que acredito vai ter como principal fator o setor de criação, e no ataque Cano e Morata, ou seja, Gabriel Peck e Léo Jabá sendo bancados aí. Esperamos realmente que o Vasco possa se formar, se colocar de uma maneira diferente dentro do campo e impor a sua grandeza nesse jogo de hoje e conquistar os 3 pontos. E por conta desse atual momento, Mauro César, um jornalista e flamenguista, se posicionou, falando o que ele acha sobre esse atual momento do clube, o que ele vê sobre o Botafogo e também sobre as chances do Vasco de cair para a Série C do Campeonato Brasileiro. Então realmente o torcedor hoje em dia tem que ouvir flamenguista falando sobre as chances do rebaixamento do Vasco à 3ª divisão. Porém, por incrível que pareça, ali o posicionamento do Mauro César foi totalmente diferente. Ele disse que o Vasco perdeu para o Avaí em casa, no caso, nesse último final de semana, e é muito preocupante definitivamente a fase que o Vasco vem tendo nesse atual momento e que realmente o torcedor falando que vai para cair para a Série C do Campeonato Brasileiro ainda é uma maneira muito antecipada. Tem que ter calma, é muito cedo e ainda está muito, porém, né, por conta de ainda estar cedo, o Vasco demora para demonstrar uma evolução. Mas é para o torcedor vascaíno ter calma e acredita que realmente, apesar de ser preocupante, o Vasco tem muitas condições de subir a Série A do Campeonato Brasileiro. Palavras aí, né, de um flamenguista, do Mauro César, um grande jornalista, acredito, ele é um jornalista pelo menos muito conhecido aí na mídia esportiva, dessa vez não fazendo duras críticas ao nosso gigante da colina, como ele fazia e costuma fazer em todas as vezes, acreditando aí que realmente o Vasco possa subir a Série A do Campeonato Brasileiro. Realmente esperamos que as palavras dele possam ser verdade e que realmente o acesso
venha acontecer, que na minha opinião, inclusive, é mais do que obrigação. Mas vamos seguir, né, rapaziada? Porque eu quero trazer aqui também notícias relacionadas aí ao que aconteceu ontem. Ontem eu trouxe no meu vídeo na parte da noite o descaso, né, realmente, o que rolou na Porta de São Januário, os troféus ali conquistados que acreditam no atletismo, em diversas outras modalidades do clube, sendo jogados numa Kombi que estava em frente ao Vasco. A gente sabe, eu também trouxe notícia no próprio vídeo falando sobre a reforma da sala de troféus do Vasco da Gama. Agora, aquela sala antiga de São Januário estará passando por um processo de reforma e se transformará em um museu. É uma excelente notícia, um museu que terá aí um aporte financeiro vindo diretamente da Prefeitura do Rio de Janeiro. A Prefeitura investirá 4 milhões de reais ao Vasco da Gama, incluindo ali a ampliação do Colégio do Vasco, mas principalmente ali a reforma da sala de troféus, se transformando num museu, num patrimônio público do Rio de Janeiro. Isso acredito que demonstra cada vez mais a grandeza do nosso clube. Porém, a forma como vem sendo feita aí o transporte desses troféus, para até mesmo, segundo notícias, serem polidos, é uma forma muito ruim. Os troféus foram totalmente colocados, jogados numa van. Tá passando mais uma vez a foto aí para vocês do estado em que estavam os troféus. É realmente uma falta de respeito com o torcedor vascaíno, isso que vem acontecendo dentro do clube, principalmente no dia de ontem. E a Força Jovem mais uma vez se posicionou. Disse que veio aí, por meio dessa nota, exigir o afastamento do VP de patrimônio do Clube de Regatas Vasco da Gama. Segundo notícia da própria torcida organizada, se já não bastasse aí os resultados ruins dentro de campo, fazendo vexame atrás de vexame, agora deram para ter descaso com os troféus conquistados com muita luta e disposição num passado vitorioso, que nos deu muito orgulho, diferente da situação atual. Segundo notícias, eles completaram a nota, dizendo que Fábio Nogueira deve ser mais um desses flamenguistas que trabalham no Vasco. Nós já perdemos todas as paciências que ainda tem nos restado, e caso as nossas reivindicações não sejam acatadas, atitudes mais severas serão tomadas e não nos aconselhamos nos ter como inimigos. Enquanto o ideal for maior que a vida, vale a pena dar a vida pelo ideal. Uma nota realmente que declara, acredito que o sentimento do torcedor vascaíno nesse atual momento, total tristeza com tudo que vem acontecendo dentro do nosso clube, volto a repetir, apequenamento do Vasco da Gama, mas principalmente com relação ao que aconteceu ontem, essa forma com que foram tratados aí os grandes patrimônios do Vasco da Gama, as grandes conquistas, né, que o nosso clube conquistou nesses últimos anos, foram totalmente jogadas e largadas dentro de uma Kombi. A que ponto o nosso gigante da colina chegou. E para finalizar o vídeo, rapaziada, falar aqui sobre Alexandre Campelo. Acredito que um dos piores presidentes da história do Vasco. O que Alexandre Campelo fez nesse último triênio realmente não dá para entender, não dá para compreender. Foram sim alguns pontos positivos, como a construção do CT, colocar o plano de sócios como o maior do Brasil, a construção do CT também de Caxias, das categorias de base, mas não passou disso. Dentro de campo foram resultados muito ruins, foram 3 anos sem ganhar do Flamengo, foram ali o rebaixamento que eu coloco mais na conta do próprio Campelo do que na conta do Jorge Salgado, foram todas as disputas, né, realmente do Campeonato Brasileiro ali abaixo dos 10 primeiros colocados. Então definitivamente acredito que o Alexandre Campelo não representou a grandeza do Vasco da Gama, muito pelo contrário, apequenou o nosso clube e colocou mais dívidas. Segundo notícias aí feitas pelo Balanço, o Alexandre Campelo colocou para mais de 200 milhões de reais de dívidas dentro do Vasco da Gama. E para não parar por aí, tivemos notícias ontem relacionadas ali a uma história, a um evento que aconteceu enquanto Alexandre Campelo ainda era presidente do Vasco da Gama. O Vasco, como a gente sabe, costuma viajar, né, para enfrentar ali times de outros estados, e o Vasco, é claro, tem que pegar avião, tem que ter o transporte para ir para outro lugar, ir para outro estado, outra cidade, para enfrentar os seus adversários. Porém, o que acontece? Na última reunião da diretoria do Vasco, um dos temas mais abordados foi uma situação constrangedora passada pelo elenco cruzmaltino em voo, ainda quando o Alexandre Campelo era presidente do Vasco, definitivamente uma situação muito inusitada. Após uma partida do Brasileiro, a delegação vascaína sofreu aí com pagamentos, com problemas com relação aos pagamentos aí dessas passagens das viagens
aéreas. Uma delas teria sido até mesmo após o desembarque da equipe, na qual a aeronave não decolou por 3 dívidas acumuladas, ou seja, o Campelo não pagava ali as aeronaves, não pagava ali as grandes empresas, né, realmente essas passagens, e fez até mesmo com que o voo ficasse parado, não decolasse por conta da falta de pagamento do Alexandre Campelo. Porém, nessa situação aí, segundo notícias, houve uma mudança, houve uma reviravolta, porque essa atual diretoria teria feito um Pix na hora para ali realmente a empresa aérea para que fosse liberado o voo, né? Realmente que o voo pudesse decolar. Então, realmente, rapaziada, uma situação muito ruim. Eu trouxe essa notícia definitivamente só para confirmar aqui, porque segundo notícias, tudo isso que o Alexandre Campelo fez no nosso clube, até mesmo por conta dos salários atrasados, descasos com os atletas, não pagamentos até mesmo de passagens aéreas, o elenco ficou muito chateado com o presidente. Isso fez com que realmente as atitudes dentro de campo fossem evidenciadas aí nessa última temporada, com derrotas vergonhosas, pavorosas aí do nosso elenco. E acredito que também o elenco que a gente tinha não era para ser rebaixado, muito pelo contrário, dá para brigar ali até mesmo por uma Sul-Americana, no meio de tabela, mas a gente via que tinha algo muito além do que somente jogadores ruins e que passavam ali por uma diretoria totalmente descompromissada, que foi a do Alexandre Campelo. Esperamos realmente que o que aconteceu nesse último ano não venha acontecer nos próximos 3 casos de Jorge Salgado se perpetuem no poder do Vasco da Gama. Situação muito complicada, né, rapaziada? Definitivamente é triste, mas hoje é dia de Vasco, então esperamos que isso venha a ser um motivo de mais felicidade. Eu acredito que de felicidade e não de mais tristeza. Vamos, Vascão! Vamos ganhar. Honre o seu torcedor, que vai estar aqui sempre lutando e querendo ver aí o melhor. Vasco possa voltar a ser Vasco e que nós, torcedores, voltamos, né, no caso, a ser feliz. É isso que queremos e é isso que precisamos. Rapaziada, uma derrota hoje é algo que não pode ser cogitado e uma vitória é obrigação. Um grande abraço a todos, né? Vamos que vamos. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Deixa aí embaixo o seu placar, quem sabe se você acertar, no próximo vídeo você aparece aqui no canal. Um grande abraço e, é claro, saudações vascaínas.